Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Hoje nós vamos começar a parte dos exercícios sobre os critérios de divisibilidade que foram trabalhados aí, foram mostrados para vocês em vídeos anteriores. Foi falado que existem critérios de divisibilidade para praticamente qualquer número. Então foi feito o mês de janeiro inteiro para poder passar esses critérios para vocês. E daí hoje é a primeira parte de todos esses exercícios que eu vou trabalhar com vocês. Eu fiz um apanhado pela internet. Os exercícios de hoje eu peguei desse site, Educador Matemático. Vou deixar o link aí na descrição também para quem quiser dar uma conferida lá depois. E vamos direto ao assunto então. Aqui está falando lá, escreva os divisores dos seguintes números. Em alguns momentos eu vou fazer alguns lembretes para vocês. Como aqui, por exemplo, eu vou pegar, sei lá, 10 dividir por 5. Esse 10 a gente chama de dividendo. Esse 5 a gente chama de divisor. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui ele está pedindo exatamente para escrever os divisores. Sendo divisores, então ele quer saber por quais números esses aqui a gente consegue dividir. Então, por exemplo, o 4 eu consigo dividir pelo 4, pelo 2 e pelo 1. O 5 é somente pelo 5 e pelo 1. Isso aqui lembra um pouco a ideia dos números primos, tá, pessoal? Então, o 7 somente pelo 7 e pelo 1. O 9 é por 9, por 3 e por 1. O 10 por 10, pelo 5, pelo 2 e pelo 1. Poderia ser feito ao contrário, tá, pessoal? Se você tiver dificuldade em ver os números de cima para baixo, não tem problema. Você pode fazer também de baixo para cima. Aqui você poderia olhar o 1, o 2, o 5 e o 10. E os outros aqui de cima da mesma maneira. 18. Eu vou fazer de baixo para cima para facilitar caso você tenha dificuldade em olhar aqui. Mas vocês já sabem que tanto faz. Aqui ele não pede sequência, então pode ser assim. 1, porque todo número é. 2, porque o 18 é par. O 3, porque a soma dos algarismos dá número divisível por 3. Por 4 não, por 5 não. Por 6 também, porque existe 18 na tabuada do 6. 7 não, 8 não, 9 sim, porque existe 18 na tabuada do 9. E daí aqui para frente, o único número que vai dar vai ser o próprio 18. Aí você pergunta, tá, mas como você sabe que é direto já o 18? Eu sei pelo seguinte, o 9 é metade. Passou da metade, já não dá mais para fazer, para obter número inteiro bonitinho como resultado. Então, é isso daí. Nós temos 3 divisores no 4, 2 no 5, 2 no 7, 3 no 9, 4 no 10 e 6 no 18, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 divisores para o número 18. 2. Qual é o menor e o maior divisor de um número? Pense em um número qualquer. Pensou? Pois bem, eu vou chamar esse número de, sei lá, 100. Independente do número que você pensou, 100. Qual que é o maior divisor dele? O maior é ele mesmo. E o menor? O menor é o 1. Olha o exercício anterior. O maior divisor do 4 era o próprio 4. E o menor divisor do 4 era o 1. Vocês podem reparar, todos os números aqui em questão, todos eles são assim. O menor divisor do 18 é o 1. E o maior divisor do 18 é ele mesmo. Então, não importa o número que você pensar, o maior divisor vai ser sempre ele e o menor divisor vai ser sempre o número 1. 3. Dos números abaixo, quais deles são divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10? Aqui não está pedindo para saber se tem algum que é divisível por todo mundo. Então, é para você fazer a verificação. Talvez precise de mais espaço, mas eu vou tentar fazer aqui. Por exemplo, qual que era o critério do 2? O critério do 2 eram números pares. Então aqui eu sei que vale o 2
O 480 também vale o 2. O 82 vale o 2. Vale o 2. Aqui nesses outros números da coluna, nenhum dos dois. Aqui, o 76 também vale por 2. O 700 por 2. 1006 também é par. Então, vale por 2. 342 por 2. 5.000 por 2. Nessa outra coluninha aqui, 632 também. 2.556 também. E nessa última coluna, somente o 160. Agora vamos aos demais números. Por 3. Por 3 era a soma dos algarismos e o resultado tinha que dar na tabuada do 3. Então, por exemplo, 1 mais 6, 7. Não existe na do 3. 4 com 8 é 12, certo? 2 para 10 mais 2 para 12. Então, esse aqui existe na tabuada do 3. Então, vou fazer o 3 aqui embaixo. 480 por 3. 8 com 2, 10. Não dá por 3. 8 com 2, 10. Com 1, 11. Também não dá. 4 com 7, 11. Com 8, 19. Com 5, 24. Se eu não errei, é para fazer por 3 também, porque 24 existe na tabuada do 3. Fiz o silêncio para você pensar. Pensou? Porque se você contar de 8 em 8, 3 vezes 8, 24. E aqui também, olha só. 2 com 3, 5. 5 com 1, 6. Então, também dá para dividir por 3. Aqui, 287. 7, 7, 14 com 1, 15. 16, 17. Então, esse não dá. 6, 12 com 1, 13. 13 também não dá. 7 também não dá. Então, aqui nenhum é por 3. 1006 vai dar 7. Também nenhum. 342. 3 com 2, 5. 5 com 4, 9. Ok, esse dá por 3. 5.000 também não dá. 43 não dá, porque vai dar 7. 7 não existe na tabuada do 3. 632. 6 com 3, 9. Com 2, 11. Também não dá. Aqui, 5, 5, 10. Com 6, 16. Com 2, 18. Então, existe 18 na tabuada do 3. Ok. 265. 2 com 5, 7. Ou melhor, fazer com números que ficam mais fácil para vocês entenderem. 5 com 6, 11. Com 2, 13. Não dá. 3 com 3, 6. 6 com 5, 11. 11 com 8, 19. Também não dá. E o 160 também não dá, porque 1 mais 6 é 7. Então, vocês já sabem quais números são por 3 aí. 4. 4, o número tem que terminar com 2 zeros, ou as duas casas da direita tem que ser múltiplo do número 4. Aí funciona. Então, por exemplo, esse 16 só tem duas casas e existe 16 na tabuada do 4. Então, aqui, 480. 80 eu sei que existe na tabuada do 4, porque 10 vezes 4 é 40, então 20 vezes 4 é 80. Então, 480 também é por 4. 82 não é. 84 seria, 82 não. 128. Então, 28 existe na tabuada do 4? Estou fazendo esse silêncio por questionamento de vocês mesmo, pessoal. Então, vamos lá. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Dá. Então, esse 128 também é divisível pelo número 4. Tá ficando tudo bagunçado aqui, mas eu estou fazendo de uma maneira rápida. O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar os números, por exemplo, e fazer assim. 2. Aí você coloca lá 2 pontos ou igual, sei lá. Aí começa. 16, 480 e assim por diante. O jeito certo seria fazer assim, mas eu não vou fazer. Eu estou fazendo aqui só na questão do raciocínio mesmo com vocês. 85. Se 80 o próximo seria 84. 85 não dá, então não dá para dividir. 31. Na tabuada do 4 também não existe 31, existe 32. Então esse número também não dá.
87 é a mesma coisa, teria que ser 88. Então também não dá. 76 eu sei que dá, porque 80 dá. E se eu tirar 4, 76. Então esse número aqui, ele também é divisível pelo número 4. 700, lembra que eu falei? Terminado em 2 zeros. Então esse número também dá para dividir pelo número 4 e obter um número inteiro de resultado. 1006. Se você separar o 1000, você olha o que tem 00 no final, daria por 4. Só que 6 não dá. Ele teria que ser 1004 ou 1008 para poder ser. Então nesse caso não dá. 42 também. Teria que ser 36 ou 44. Nesse caso também não dá. Só que o 5000 dá, porque os dois últimos algarismos aqui, os da direita, eles terminam em 00. Então aqui eu sei que também dá para dividir pelo número 4. 43 não, porque eu já disse que teria que ser 44, né? 32 dá, porque 32 existe na tabuada do 4. Então olha lá. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Então, 632 dá. 56. Vamos pensar que esse 56, ele fosse 40 mais 16. Se fosse 2540, daria. Se fosse 2516, daria. E se eu sei que 40 e 16 existem na tabuada do 4, logo 56 eu sei que também existe na tabuada do 4. Então, tá aqui. Se você tiver sem entender essa parte que eu falei agora ou tiver com dúvida, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo da tabuada do número 4 e eu explico para vocês certinho como o 4 se comporta. E lá eu falo a respeito disso também. Tem o método fácil e o método super fácil. Então tem duas maneiras de ver exatamente isso que eu estou falando para vocês agora. 265 é aquilo que eu falei. 65 não existe na tabuada do 4. Ou será que existe? Eu acho que não. Deveria ser 64. Então, não vai. Porque olha só, 56 mais 4, 60. Mais 4, 64. Então, 65 eu sei que não vai. 8.335. 35 não existe na tabuada do 4. Teria que ser 36. E aqui o 160, eu acho que ele existe. Vamos fazer uma verificaçãozinha rápida. 60. 40 dá. Porque é 10 vezes 4. Então, 60 eu vou pensar como 40 mais 20. 40 eu sei que ok. E o 20? Será que é ok também? Olha só. 4, 8, 12, 16, 20. Então, 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, 20. Por isso, 160 também dá para dividir pelo número 4. Então, já fizemos as verificações por 2, por 3, por 4, por 5 agora vai ser fácil. Olha só, por 5 tem que ser terminado em 5 ou terminado em 0. Então, eu vou começar a fazer aqui em cima aquela verificação que eu falei para vocês. Ó, por 5. 16 não, 480 sim. E por que 480 sim? Porque termina em 0. 82 não, 128 não. 4.785. Então, 4.785. Ok. 231 não, 287 não, 76 não, 700 sim. 1.006 não, 342 não, 5.000 sim. Entenderam por que eu não fiz isso aqui antes? Porque olha o espaço que eu ia precisar. 43 não, 632 não, 2.556 não. Aí esses três últimos sim. Por quê? Porque terminam em 5 ou 0. Então tem 265, 8.335 e 160. Então por 5, ok, feita a verificação. Por 6 é tranquilo, uma vez que a gente já fez por 2 e por 3. Porque para ser por 6 tem que ser tanto por 2 quanto por 3. Tem que ser pelos dois ao mesmo tempo. Então, apesar de bagunçado, a gente vai fazer uma verificaçãozinha. Ó, 16 vai por 2, não vai por 3. 480 vai por 2 e vai por 3. Então, 480. 82 vai por 2 porque é par
Só que não vai por 3. Talvez passe alguma coisa batida porque tá meio bagunçado aqui. Eu tô fazendo com um pouco de pressa, pessoal. Peço desculpas aí se passar alguma coisa batido. Podem corrigir nos comentários. 128 vai por 2, mas não vai por 3. Aqui não vai por 2 porque é ímpar. Então já pulo pro próximo. É ímpar, também não vai. É ímpar, não vai. 76, ele vai por 2, mas não vai por 3. 700, ele vai por 2, mas por 3 também não. 1006, só por 2. 342, por 2 e por 3. Então, 342, ok. 5.000, só por 2. 43, só por 2. 632, por 2 e 4. 2.556, vai por 2, vai por 3. Beleza? Então, 2 e 3, ok. Então, 2.556. 265 é ímpar, 8.335 é ímpar, 160 só por 2, por 3 não. Então, a divisibilidade aqui por 6, ok. Por 9 é basicamente a mesma coisa que a por 3. A por 3 você verificava se a soma dos algarismos existia na tabuada do 3, e a do 9 é a mesma coisa, você vai verificar se a soma dos algarismos existe na tabuada do 9. Então, 16, 6 mais 1, 7, não vai. 480, 4 com 8, 12, também não vai. 82, 8 com 2, 10, não vai. 128, 8 com 2, 10 e 1, 11, também não vai. 4.785, 4 com 7, 11, 11 com 8, 19, 19 com 5, 24, também não vai. 231 vai dar 6, também não dá. 287, 2 com 8, 10, com 7, 17, também não dá, porque deveria ser 18, aí daria. 7 com 6, 6 mais 6, 12 e 1, 13, também não dá. 700, não dá. 1006, não dá. 342, então 4 com 2, 6, com 3, 9. Então, ok, vamos lá. Por 9, nós temos 342. 5.000 não vai. 43 também não, porque vai dar 7. 632. 3 com 2, 5. 5 com 6, 11. Não dá. 2.556. 5, 5, 10. Com 6, 16. Com 2, 18. Ok, existe 18 na tabuada do 9. Então, anotar ele aqui. 2.556. Beleza. 265. 2 com 6, 8. 8 com 5, 13. Também não dá. 8.335. 3 mais 3, 6. 6 com 5, 11. 11 com 8, 19. Também não dá. E o 160 também não dá porque vai dar 7. Então, por 9, ok. E por 10, para finalizar esse exercício número 3, os números têm que ser terminados como? Os números têm que ser terminados em 0, 0. Por que não pode ter só um 0? Porque se tiver só um 0, eu vou usar o exemplo do 160. Tá, pode ter só um 0 sim. Porque no caso do 160, se eu dividir por 10, ele vai dar 16. Então, realmente, pode ser por um 0 sim. Então, todos os números que terminarem com somente um 0. Então, vou aproveitar esse espaço aqui, do lado do 10 já. Então, por 10, nós temos 480. Depois, continuando, 700. Nós temos 5.000. Depois, o 160. Então, fizemos todos os números abaixo, verificando quais deles eram divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10. Ele é mais demorado do que complicado. Então, vamos para o próximo exercício. Número 4. Do conjunto dos números naturais, quais são os múltiplos de 5 e que são menores que 37? Talvez você fique perdido pela pergunta. Você acha que é um número que fique entre 5 e o 37, e não é.
Aqui ele está pedindo quais são os múltiplos de 5, ou seja, quais números eu consigo fazer vezes o 5, ou melhor, que tenha o 5 e que seja menores do que o número 37. Então eu estou verificando do 37 diminuindo, vendo números que existem na tabuada do 5. Então eu posso fazer de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu vou fazer de cima para baixo nesse caso. 37. 36 não, 35 sim. 35. E sabendo que os números da tabuada do 5 eles terminam tanto em 5 quanto em 0, é só ir reduzindo. Então 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 e 0. Porque múltiplo, eu poderia fazer 5 vezes 0, vai dar 0, mas dá para fazer. Não está falando de divisor. Mas tudo bem. Vamos ao próximo exercício, número 5. Qual o maior múltiplo do número 7 compreendido entre 100 e 500? Então, qual é o menor? Eu acho que eu falei maior, mas tudo bem. Qual é o menor e qual é o maior? Então, está falando que eu tenho 100, eu tenho 500. Os números eles estão dentro desse espaço. Está perguntando qual é o menor, que é múltiplo de 7, e o maior, que é o múltiplo de 7. Ou seja, 100. Qual que é o próximo número que existe na tabuada do 7? E daí 500. Se eu estiver diminuindo, qual que é o primeiro número que aparece aqui que ele existe na tabuada do 7? Então, primeiro nós temos que lembrar a divisibilidade pelo número 7. O 7 nós vamos pegar, eu vou usar o 123 como exemplo. 123. Aqui nós pegamos o último algarismo, fazemos ele vezes 2, então ficaria 12. E esse 6 a gente subtrai. Então, desculpa, 6, porque fez vezes 2. Então, subtrai e aqui vai dar 6. Esse é o critério de divisibilidade do número 7. Então, se você tiver isso em mente, você não erra. Então, vamos fazer na sequência. 100. Se eu for fazer já de cara, isso aqui eu ignoro, porque não dá para mexer com 0, né? Fica 10. 10 não existe na tabuada do 7. Então, eu vou tentar 101. 101 vira 2. 10 menos 2 igual a 8. Também não dá. Então, eu vou rabiscar aqui os primeiros. 101 não dá. Vamos testar o 102. O dobro do 2 é 4. 10 menos 4, 6. Também não dá. 103. O dobro do 3, 6. 10 menos 6, 4. Também não dá. Então, vamos lá. 104. Dobro do 4, 8. 10 menos 8, 2. Também não dá. 105. Dobro do 5, 10. 10 menos 10, 0. Quando der 0, é um número que dá para fazer. Então, eu vou até chamar a calculadora aqui para mostrar para vocês. Então, 105 dividido por 7, 15. Beleza? No critério de divisibilidade do número 7, eu estou falando inclusive a respeito disso. Então, ok. O menor múltiplo do 7 é 105. Ok. Agora, o maior, a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai diminuindo os números. Então, por exemplo, 50, que seria o... Tiro o 0 daqui, né? Porque não dá para operar. 50 não existe na tabuada do 7, porque é 49. Então, você vai falar assim, é só pegar um a menos que já vai dar 49. Não vai. Por que não vai? Porque o último algarismo ele é dobrado. Então, essa explicaçãozinha que eu fiz aqui embaixo. Mas vamos lá. 499. O dobro do 9 é 18. Então, 49 menos 18. Se fosse menos 20, daria 29. Coloco 2 de volta, vai dar 31. Então, 49 menos 18, 31. Olha só. 49
menos 18, 31. Existe 31 na tabuada do 7? Não. Então, corto aqui. 7, 14, 21, 28. Realmente, não dá. 498. 8, 8, 16. Então, 49 menos 16. Aqui fica fácil. 49 menos 10, 39. 39 menos 6 vai dar 33. 33 existe? 7, 14, 21, 28, 35. Não dá também. Então, 497. 7, 7, 14. Então, 49 menos 14. 49 menos 10, 39. Menos 4, 35. Opa, 35 existe na tabuada do 7. Então, o nosso maior, até escrever para cá, maior múltiplo é 497. E aqui já está a explicação, porque aqui vai dar 35. Então, já descobrimos como saber o menor múltiplo de alguém e o maior múltiplo de alguém dentro de um intervalo. No meu caso aqui, o exercício pedia entre o 100 e o 500. O menor é o 105, o maior é o 497. Então, vamos ao próximo exercício. 6. Qual é o menor e maior divisor de 14? Bom, isso é fácil. O menor e o menor é o 1 e o maior é o 14. Lembra que eu falei lá no primeiro exercício? Então, o nosso menor aqui ele é igual a 1 e o nosso maior é o próprio 14. Número 7. Qual dos números abaixo é divisível por 2 e por 9 ao mesmo tempo? Tem um vídeo que eu falo a respeito dos números coprimos. Então, esse é um exercício que pede para que você saiba os números coprimos. Então, vamos lá. Números divisíveis por 2. Tem que ser par. Então, de cara, 1277 não vai. O 9 aqui, ele é ímpar também. Então, 5.819 não vai. Sobraram dois números. 5.336, 2.556. E agora, como que a gente sabe se ele é ou não divisível por 9? Porque tem que ser pelos dois. Por 9 era só somar os algarismos. Então aqui fica 5 mais 3, mais 3, mais 6. E aqui fica 2 mais 5, mais 5, mais 6. Nos exercícios anteriores eu fui fazendo falando, sem escrever. Então se você ficou com dúvida, era isso aqui que eu estava fazendo já de cabeça. Então vamos lá. 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. 12 com 10, 22. Se eu não errei, é isso. 5 mais 5, 10. 10 com 6, 16. 16 com 2, 18. Existe 22 na tabuada do 9? Não, porque 9, 18 e vai para o 27. Porém, existe 18 na tabuada do 9. Então aqui, o 5.336 não é também. O único número que vai ser tanto por 2 quanto por 9 é o 2.556. Número 8. Qual dos números abaixo é divisível por 2, 3 e 5? Aqui não está falando ao mesmo tempo. Então, vocês vão fazer a mesma verificação que foi feita, acho que lá no número 4, se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Mesma coisa que no número 3. Aqui ele pedia 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10. E aqui para cima, ele só está pedindo do 2, 3 e 5. Então, vamos lá. Vamos começar pelos maiores. Para ser por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Todos eles terminam. Então, ok. Por 2, todos eles têm que ser par. Nesse caso aqui, 225 já não vai ser. 225, ele vai ser somente por 5, eu vou fazer as anotações, porque aqui ele não pede ao mesmo tempo, ele só pede os números que são. Então, ok. Então, eu sei que vai por 5, eu sei que vai por 2. Agora, vamos ver quais deles dá para fazer por 3. 230, 2 com 3, 5, não dá. Então, por 3 não dá. Aqui, deixa eu apagar essa exclusão que eu fiz. 2 com 2, 4. 4 com 5, 9. 9 existe na tabuada do 3, então ok. Dá para dividir por 3. Vou fazer aqui embaixo.
180. 1 mais 8, 9. 9 existe na tabuada do 3, então ok. E o 160. 1 com 6, 7. Não existe na tabuada do 3. Então, vocês têm aí exatamente isso. Vocês têm 160, que é divisível por 2 e 5. 180, que é por 2, 3 e 5. 225, que é somente por 3 e 5. E 230, que é somente por 2 e 5. Número 9. Qual é o menor número que se deve adicionar a 371 para obter um número divisível por 6? Embora a fala aqui possa parecer um pouco confusa, ele basicamente está falando a mesma coisa que um outro exercício lá para trás, aquele que eu falava do 100 e o 500. Ele pedia o menor número e ele pedia o maior número. Agora aqui ele está pedindo só o menor número e está falando o menor número a partir do 371. Porque se você tem que adicionar alguém, significa que você está olhando o 371 e olhando para frente, no sentido de aumentar o número. E aí a gente tem que ver divisível por 6. Para ser por 6, lembra, tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O número 6 é um número coprimo, o critério dele. Então, vamos lá. Para ser por 6, a gente tem que saber que tem que ser número par. Então, de cara, eu vou fazer algumas marcações aqui. 372, 374, 376, 378 e 380. Beleza, só esses primeiros aqui para a gente fazer a verificação. Todos eles são por 2, porque todos eles são pares. Agora, por 3, a gente vai olhar. 3 com 7, 10. Com 2, 12. Então, de cara eu já sei que esse aqui é o número que o exercício está procurando. Tanto que eu vou chamar a calculadora agora e vou mostrar para vocês. 372 dividido por 6, 62. Então, realmente, esse 372 aqui é o menor número que se deve na sequência. Ou seja, aqui está perguntando qual é o menor número que se adiciona. Se o número que ele estava dando era o 371 e o 372 já apareceu, então significa que o menor número que a gente tem que adicionar, resposta, é o número 1. O menor número que eu tenho que adicionar para que ele seja divisível por 6 é 1. Fácil, né? Simples, né? O enunciado dá mais trabalho do que o próprio exercício para resolver. Agora eu vou fazer alguns desafios com vocês. Então aqui diz, considere o número 3.131.300 e alguma coisa. Esse A está falando que representa o algarismo das unidades. Então esse A ele pode ser de 0, vou fazer até aqui, o A ele pode ser de 0 até 9. Se esse número é divisível por 4, então qual é o maior valor que ele pode assumir? Ou seja, ele quer saber do 0 ao 9, nesse algarismo aqui do A, qual é o número mais perto do 9 que faça com que ele seja divisível por 4. É exatamente isso que o exercício está pedindo para vocês. Então vamos fazer um teste. Lembra que eu falei que o critério de divisibilidade por 4 ele analisava os dois últimos algarismos? Ou ele deveria ser 0, 0, que não é o caso, porque tem 1 na casa das dezenas, ou ele deveria ser múltiplo para funcionar. Lembra? Tinha que estar na tabuada do 4. Então vamos fazer um teste aqui. 10. 10 não dá por 4, 11 não vai por 4, 12 não vai por 4, ou vai? Vai, não vai? Então vamos fazer um teste. 3.131.312. Vou usar a calculadora aqui só para confirmar. Deixa eu colocar ela em outra posição. 3.131.312 dividido por 4. Número inteiro de resultado. Então, fácil, fácil. Já achei aqui para vocês que número era. O segredo é lembrar o critério de divisibilidade. Se você lembrou, 90% do exercício resolvido. Então, vamos reler e ver o que ele está falando. Qual é o maior valor? Esse é o menor valor.
Então, tem uma pegadinha aí. Às vezes você está na correria, acha o primeiro e já acha que é isso que ele está pedindo. Não é o primeiro, é o último. Porque ele está perguntando qual é o maior valor. Então, vamos continuar. Ó, tabuada do 4. Vou contar de 4 em 4 aqui, ó. 4, 8, 12, 16. Coloquei o 20, mas o 20 eu não vou pensar nele. Por quê? Porque a casa das dezenas é 1. Então, eu vou pensar no 16. 16 é o maior número que eu consigo. Então, qual é o maior valor que A pode assumir? O maior valor que ele pode assumir é 6. Então, resposta 6 é o maior valor. Que A pode assumir. Desculpa um pouquinho a letra, tá, pessoal? Eu vou chamar até a calculadora aqui para confirmar. Olha só. 3, 131, 316 dividido por 4. Olha só, dá para dividir. Então, primeiro exercício do desafio, ok, concluído. Segundo exercício do desafio. Seja o número 5100 e B8, quais algarismos podemos colocar na letra B para que o número seja divisível por 3? Lembrando, critério por 3, você tem que somar os algarismos. Então, olha só, 5 mais 1 mais B mais 8 tem que ser múltiplo de 3. Beleza. Então, primeiro que a gente vai fazer, somar o que a gente já tem e ver quanto falta para chegar na tabuada do 3. Ó, 8 com 9, 9 com 5, 14. Então, aqui, para existir na tabuada do 3, tem que valer 15. Então, qual que é a pergunta dele? Ó, quais algarismos podemos colocar na letra B? Então, não é só um número que ele está olhando, são vários. E lembrando que os algarismos são de 0 até 9. Então, aqui dentro, eu vou colocar 1, porque vai dar 15. Aí, ó, mais 1 vai dar 15. Vou fazer até a tabelinha aqui do lado. Mais 2 vai dar 16. Mais 3 vai dar igual 17. Mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Vai fazer aqui no cantinho. Aqui em cima. Mais 8, mais 9. Então, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Beleza? A gente está olhando... Opa, 19, 20, 21, 22, 23. A gente está olhando valores para somar os algarismos. Por isso que esse exercício ele é diferente do anterior. Então, vamos lá. Tabuada do 3. Então, nós temos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Vou pôr o 24 aqui também. Aí, a gente vai fazer a comparaçãozinha. Qual comparação? Desses resultados aqui, quais vão existir na tabuada do 3? Mais 1 vai dar 15. Então, 15, ok. O próximo que a gente vai olhar é o 18. O 18 vai ser quanto? Mais 4. Então, nós temos os algarismos. 1, 4. Depois do 18, a gente vai olhar o 21. O 21 é mais 7. Então, 7. E o 24. 24, nesse caso aqui, a gente não alcança, porque o maior algarismo é o 9. Então, vamos relembrar a pergunta. Quais algarismos podemos colocar no lugar da letra B para que o número seja divisível por 3? Então, a resposta, bem resumida, 1, 4, 7. É isso que ele está pedindo. E se você tiver com dúvida, o que eu recomendo que você faça? Puxa a calculadora, coloca os números aqui, os algarismos aqui e faça a conta. 500.
518, 548, 578. Vou chamar a calculadora aqui. Ó, 518 dividido por quem? Por 3. Beleza, deu certo. 548 dividido por 3, deu certo. Ok. E 578 dividido por 3, ok, também deu certo. Então, exercício 2, resolvido. Desafio número 3. Seja o número 3000S76, qual algarismos podemos colocar no lugar da letra S para que o número seja divisível por 9? É a mesma coisa do anterior, porém, ele só quer saber do 9 e só. E aí ele está falando qual algarismo, então ele não está falando quais, porque muito provavelmente de 0 a 9 só tem um algarismo que vai fazer com que esse número seja divisível por 9. Então vamos lá. O nosso número em questão é o 3000S76. Isso é um S mesmo, não é um 5. E daí esse S a gente precisa verificar. Como? Primeira coisa, somar os algarismos. Então, 3 mais 7 mais 6. 3 com 7, 10, com 6, 16. Olha só, para entrar na tabuada do 9... Opa, 16. Para entrar na tabuada do 9, teria que ser 18. Então, esse algarismo aqui tem que ser o número 2. 3.276. Se eu for continuar testando outros algarismos, eu vou ver que não dá. Então, ok. Vou fazer verificação aqui com a calculadora. 3.276 dividido por 9. Olha lá, 364. Então, resolvido também. E esse aqui, ele é mais questão de interpretação do que de solução. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, se você chegou até aqui, peço que você se inscreva no canal, compartilhe aí, dê seu joinha, deixe seus comentários, sugestões. Eu pensei em dividir esse vídeo em mais de uma parte, mas eu preferi deixar assim. E é isso. Vai ter parte 2, 3 e 4, com critérios de divisibilidade diferentes, níveis de dificuldade diferentes. E eu vou verificar ainda quando que eu vou soltar os vídeos, mas eu estou pensando em soltar cada parte num dia diferente. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima aula.